Boa noite, gente. Tudo bem? Vamos dar sequência aqui. Hoje, a última mensagem do livro de Malaquias, dessa série no livro de Malaquias. Curto, mas bem profundo. Eu não sei quantos aqui acompanharam toda a série, mas antes de entrar no texto propriamente dito, eu quero começar, assim como comecei de manhã, com um lamento. Quero dizer que eu lamento muito que Malaquias seja tão atual. Porque nós, como Igreja de Jesus hoje, deveríamos chegar diante de um livro desse da seguinte maneira, olhando para ele e dizendo assim: Deus nos livre de passar por isso novamente como povo de Deus. Deus nos livre de viver da maneira como o povo de Deus vivia na época do profeta Malaquias. Mas isso não é verdade. Infelizmente, a realidade de Malaquias é muito viva nos dias de hoje. Infelizmente. Quando nós olhamos, para aquilo que o profeta acusa, que ele para aquilo que ele alerta, nós vemos que encaixa, infelizmente, como uma luva para a Igreja de Jesus hoje, de maneira bem geral. Olha aqui um resumo do objetivo de Malaquias, que era exatamente isso: incentivar uma grande reforma das condições sociais, espirituais e rituais da nação. O culto a Deus. Olha isso aqui e vê se eu não estou falando de algo que é relevante, que é real para a igreja dos dias de hoje. Ele estava sendo oferecido com desleixo. O entusiasmo inicial pela reconstrução do templo havia esfriado. O povo estava vivendo uma crise de ceticismo. Nós estamos falando de uma época conhecida como pós-exílio. O povo de Deus já estava de volta do cativeiro, época ali que compreende a reconstrução do templo e dos muros, Esdras e Neemias, Os rituais eram praticados de forma mecânica e sem vida. As condições descritas por Malaquias apontam para um período de frieza e deterioração espiritual, denunciando o fim da influência dos ministérios de Esdras e Neemias. Tinha passado aquela euforia do retorno. É como, falei isso também de manhã, aquela sensação, aquilo que nós experimentamos, e podemos observar quando tem um acampamento, ou quando tem uma viagem missionária, ou um grande evento espiritual assim, E a galera volta desse acampamento, dessa viagem, dando testemunho de arrependimento, de retorno para Deus, até de conversões. E aí, gente que fala assim: daqui para frente, Deus tocou na minha vida aqui nesse acampamento e vai ser tudo diferente. Eu vou, de fato, eu vou servir a Deus, eu vou começar a fazer tal coisa. Então, tem grandes eventos assim que, talvez você acompanhe aquele fervor, Parece que há um avivamento ali naquele lugar. E você fala: agora vai. Mas, infelizmente, a nossa observação do que vem depois é um esfriamento. Tem gente que vive disso, de empurrões de eventos. E vai no acampamento, ganha aquele combustível. Mas não sabe viver o arroz com feijão ali do dia a dia. Precisa desses eventos. E nós temos sempre a esperança de que acontece, mas são casos raros, onde aquela euforia de um grande evento permanece. E então o livro é um apelo para o arrependimento e a volta para Deus. Tá bom? Se você tem acompanhado, tem lido, você tem percebido exatamente isso. E hoje nós vamos entrar aí nessa parte final, que vai do 3:13 até o último versículo do livro, de Malaquias. E nós vamos ver a bondade de Deus sendo desafiada. Ela é desafiada, na verdade, desde o começo do livro. Mas aqui nós vamos ver ela em 3 contrastes. E quando eu falo de contraste, eu estou colocando exatamente 2 perfis aqui, que a própria Bíblia, aqui, que Malaquias relata: o ímpio e o justo. E o justo não é justo porque ele é perfeito. Ele é justo porque ele aceita e vive na dependência, na graça desse Deus que ele reconhece que é o alvo, o objeto da sua fé. Ele vive
ele é justo porque ele é justificado, né, por meio da fé, inclusive no Antigo Testamento, apontando essa fé, direcionando para um Deus que pode salvá-lo. E assim se torna, é chamado de povo de Deus, todo aquele que confia nele e se submete às suas ordenanças. Do outro lado, o ímpio, aquele que até pode se dizer povo de Deus, mas na prática ele vive para si. Ele só pensa nele. Ele só pensa no que ele pode ganhar, na vantagem que ele pode levar. E quando as coisas complicam um pouco, ele joga a culpa em Deus e questiona a Deus e fica desafiando a bondade de Deus, blasfemando contra esse Deus. Nós vamos ver aqui, né? Ele é infiel, ele não obedece e ainda assim ele quer prosperar e não pode ter nada que saia da sua zona de conforto, porque ele começa a criticar e jogar toda a culpa em Deus. Então, esses contrastes, né, vai apontar também para o que Deus faz para com aqueles, ou recebe daqueles que são ímpios, e o que ele faz e recebe também daqueles que são seus servos, justos. Tá bom? Muito bem, o primeiro contraste, então, eu estou chamando aí de a calúnia em contraste com a compaixão. E nós vamos ver aqui, nesses versículos, né, pessoas que são chamadas aí, descritas como os ímpios, aqueles que não servem a Deus, que vão ter uma retórica bem clássica em relação à posição, né, deles no mundo e a maneira como Deus lida, né, com as questões dos ímpios, em detrimento às dificuldades que sobrevêm à vida daqueles que se chamam justos e servem a Deus. E eles vão dizer assim, né, que Deus ele parece que está do lado dos ímpios. Mas esse trecho começa com uma frase bem triste. Deus está dizendo assim, vocês têm dito palavras duras contra mim. E quando eu li isso, estava estudando, isso bateu no meu coração, porque eu sou pai. E quem tem filho aqui, quem é pai, quem é mãe, ou quem tem alguém que ama muito, vai entender o coração de um pai ou de uma mãe quando tem um filho que não reconhece o seu amor, que não dá valor para esse pai, para essa mãe, e joga fora, com palavras duras, todo o carinho, todo o cuidado, toda a dedicação que esse pai e essa mãe exerce por ele. E aqui é um povo rebelde que está dizendo coisas absurdas sobre esse Deus, distorcendo o caráter dele. É como se você, de repente, se deparasse com o teu filho dizendo coisas assim cruéis a seu respeito, dizendo que você nem parece pai dele, que ele não te ama, porque ele não te dá o que o filho pede. Então, quando o pai, muitas vezes fazendo um sacrifício, não tem condição de atender os desejos, os caprichos daquele filho, daquela filha, ele escuta coisas duríssimas que são, às vezes, piores do que uma violência física. Uma palavra que vai como uma lança no coração. Palavras que ofendem, magoam profundamente o coração daquele que ama. E Deus está dizendo para esse povo, vocês têm dito palavras duras contra mim. Isso nos mostra que o nosso Deus é um Deus relacional, não é um Deus neutro, não é aquele que talvez as pessoas imaginam que ele é o soberano e não brinca com ele não, porque quando ele se ira, Deus ele quer relacionamento, ele não está à parte. Ele não é aquele carrasco que te dá uma ordem e espera você cumprir, se cumprir ganha o bombom, se não cumprir ganha uma palmada. Ele sente, ele quer ser adorado, ele quer ser obedecido. Adorado por amor e não por obrigação, por sacrifício. Deus se entristece sim, inclusive nós vemos no Novo Testamento, né, a ordem para nós não entristecermos o Espírito Santo. Deus se ofende com suas palavras, com as suas atitudes, e Ele está demonstrando isso aqui para o seu povo. Vocês têm falado palavras duras contra mim.
e o povo desfere calúnias. Quais são elas? O povo de maneira cínica, desde o primeiro capítulo, ele faz perguntas assim, cínicas, né? Onde é que o Senhor, Deus fala no capítulo 1, eu amo vocês. Aí eles falam, mas como é que o Senhor tem nos amado? Como pode? O pai dá tudo para esse filho, e o filho, às vezes porque não está do jeitinho, exatamente como ele quer, ele fala assim, mas o Senhor não me ama. Onde é que você tem me amado? Não comprou o celular que eu queria. Fez um esforço, se esfolou, mas não deu aquele modelo. E o povo está dizendo para Deus, onde é que o Senhor ama a gente? Como? Deus está dizendo, vocês desprezaram o meu nome. Aonde que nós temos desprezado o Senhor? Eles fazem perguntas cínicas. E aqui eles vão perguntar assim, o que é que nós temos falado contra ti? Ah, vocês têm dito palavras duras contra mim? Onde, Senhor, nós temos falado duramente contra ti? O que nós temos falado? E Deus vai responder. Deus vai expor as calúnias aqui. Tudo isso que vai contra o caráter dele. Olha o que eles têm falado de Deus. Vocês dizem assim, é inútil servir a Deus. Gente, presta atenção. Se coloca no lugar desse pai, dessa mãe, né, dessa pessoa que ama e está ouvindo em troca isso. É inútil andar com você. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Sabe o que ele estava dizendo para Deus? A gente está fazendo um sacrifício aqui, o que a gente está ganhando com isso? E essa é uma pergunta muito atual. Talvez você aqui esteja se iludindo desta forma aí, e no seu coração, lá no seu íntimo, você também exponha, né? Talvez não de maneira audível, mas lá na sua alma brote essa pergunta constantemente. Vale a pena servir a Deus? Vale a pena andar nos caminhos do Senhor? Tem valido a pena para mim ser cristão? O que eu estou ganhando com isso? É justa esta pergunta? Será que é justo perguntar o que eu ganho indo para a igreja? O que eu ganho participando de um pequeno grupo? E esse é o pensamento do ímpio, desse que fere o coração de Deus com essas calúnias. Gente que quer sempre levar vantagem, quer sempre receber assim o ganho para tudo que faz. O que eu ganho com isso? Que lucro eu estou levando? Eu estou me sacrificando, deixei de ficar em casa vendo minha série, venho aqui para o culto, o que eu estou ganhando com isso? É justo esse tipo de pergunta diante de Deus, mas eles estão fazendo. O que a gente ganha quando a gente está obedecendo? Eu obedeço, mas não tenho o emprego, né, a promoção que eu quero. Eu obedeço, estou fazendo isso direitinho, mas continua tendo aquele problema na minha família. Eu obedeço, mas a minha conta bancária continua a mesma ou diminui. O que eu estou ganhando? Já venho a essa igreja há tempos e não recebo a bênção que eu quero. Olha como nós vamos nos iludindo com esse tipo de pensamento humano corrompido pelo pecado. O que eu ganho com isso? Por isso, olha só, eles vão olhar para fora, vão ver os ímpios prosperando. Aliás, isso aqui ressoa também as palavras do salmista, no Salmo 73, né? Quando ele fala que olhou para a prosperidade dos ímpios e quase que ele escorregou, quase que ele entra num abismo. Porque ele começou a ter inveja dos ímpios. Ele via que acontecia tudo de bom e ele que servia a Deus, só pressão, só perseguição. E ele estava falando, da mesma forma, o que eu estou ganhando com isso? Não estava vendo, né? Ele estava limitando, né, a sua esperança às coisas deste mundo. E o apóstolo Paulo já nos alerta quanto a isso. Se a nossa esperança se limita apenas às coisas deste mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque quando nós olhamos para fora, nós somos chamados por Jesus para carregar a cruz, para negar a si mesmo. Tomar a cruz e negar a si mesmo é um sinal de morte. Aquele que quer seguir Jesus vai ter tribulação. A Bíblia está repleta de conceito apontando para isso. O próprio Jesus falou, vocês terão aflições. É isso que nos torna mais parecidos com Ele, inclusive. Essa caminhada aqui é dura. O problema é que nós olhamos para esse pinguinho aqui chamado vida
e deixamos de contemplar uma eternidade de glória. Um dia que vai chegar onde não teremos mais o pecado nos assediando. Ele não tem mais domínio sobre aqueles que são filhos de Deus, mas ele continua presente no nosso mundo. E esse é um mundo cruel, é um mundo que jaz no maligno. Ele, o diabo, é o príncipe deste século. E nós que queremos seguir Jesus, o apóstolo Pedro já nos adverte, sofreremos perseguições. Mas quando nós olhamos e tentamos, de maneira nublada, né, deixamos o pecado nublar o nosso entendimento, nós vamos ter inveja sim, porque parece que as pessoas lá fora, elas são mais felizes que nós. Porque eu estou aqui fazendo um sacrifício, deixei tudo, mas né, eu falei hoje de manhã, né, eu venho para a igreja todo domingo e meu vizinho está na praia hoje. Está lá curtindo e eu estou aqui. Meu pai me obrigou a vir na igreja, minha mãe pega no meu pé e meu colega está jogando bola. Né, ficou ali, enfim, foi passear com a galera no parque, e eu tenho que vir para a igreja, o que eu estou ganhando com isso? Essa é a perspectiva de um coração contaminado, né, com o pecado, com a corrupção que o pecado traz, essa falta de perspectiva da eternidade. E isso dói mesmo, quando nós nos deixamos levar por essa impressão, né? Senhor, eles estão fazendo e abusando e está dando tudo certo. Consideramos felizes os arrogantes, verso 15. Pois tanto prospera o que pratica o mal, como... E aí está outra coisa, né? Não só eles estão prosperando, ganhando mais do que nós, né? Prometeram para mim que se eu fosse crente, eu só ia ter bênção sobre bênção, que eu seria cabeça e não cauda, não é assim que o pessoal fala? Né? Então eu só ia sambar na cara do diabo. Nem sambar eu sei, né? Mas as coisas parecem mentiram para mim, né? Mentiram para mim. E eu estou sofrendo. Depois que eu me converti, parece que as coisas pioraram. E aí eu olho lá para fora, não só eles estão prosperando, como parece que eles escapam ilesos. Desafiam a Deus e escapam. Cadê, Senhor? Pelo menos... né? Se esse camarada que foi para a praia enquanto eu vim para o culto, na volta, batesse o carro, tivesse um acidente, e a gente começa a entrar nessa, tá vendo? Tem inveja, querer até o mal dos outros porque eles estão prosperando lá fora. Perdemos a perspectiva, né, da eternidade e da graça de Deus nos dias atuais. Porque deixamos de olhar para Deus e olhamos para o homem. Mas tem aqueles, graças a Deus, que temem ao Senhor, e Deus vai trazer uma palavra para eles. Aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu. Então está aqui uma grande bênção já. Deus já vai nos fazendo olhar para uma perspectiva suprema. Ela não é terrena, ela é sobrenatural. Você que conhece a Deus, que teme ao Senhor, você pode, e com certeza vai passar por tribulação, mas tem uma coisa que Deus vai fazer com você que Ele não vai fazer com o ímpio: ouvi-lo. Porque na hora que o bicho estiver pegando, eles vão clamar a um Deus que eles nem conhecem, eles vão chutar para tudo quanto é, atirar para todo canto. Eles buscam deuses de todo tipo, eles vão construir seus próprios deuses na ânsia de que eles possam livrá-los, como as nações pagãs faziam. Mas aquele que teme o Senhor será ouvido por Ele. Na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele me ouviu dos céus e atendeu a minha oração. O tempo de Deus é perfeito. O Senhor falou que nós iríamos passar pelo vale da sombra da morte. Ele não disse se, Ele falou quando. Mas Ele disse assim: eu vou estar com vocês lá. Lá a tua vara e o teu cajado me consolarão. Essa é a certeza de que Deus vai te ouvir. Você não vai andar sozinho. Você vai caminhar para uma Canaã que está prometida. Só que nesse caminho até lá é um caminho de deserto. É um caminho onde mares aparecerão na sua frente, mas Ele vai estar contigo ali. Se for preciso, Ele vai abrir esse mar. Mas Ele já prometeu que um dia você vai entrar nessa terra. E o Senhor vai dizer, foi escrito um memorial na presença dele, né, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Deus não vai se esquecer de você. Pelo contrário, olha o que diz o versículo 17. No dia em que eu agir
E é interessante, essa frase vai se repetir lá no capítulo 4. O Senhor Deus não está dormindo como pensam alguns. O Senhor Deus é muito paciente. É como aquele pai ou aquela mãe que vê o filho, dá orientação para o filho, né? Avisa e fala. Mas ele diz, a hora que eu levantar daqui, eu não vou abaixar mais a mão. Não vou reter a disciplina. E Deus está dizendo, eu sou paciente. A Bíblia também nos orienta quanto a isso. De Deus ninguém zomba, meus queridos. Nós não temos que ter inveja dos ímpios. Nós seremos, sim, como diz, escarnecidos, humilhados, perseguidos, mas a justiça pertence a quem? A nós, a Deus, é o tempo de Deus. Não pertence a nós. E Deus está dizendo, um dia eu vou agir. Vai chegar esse dia. Creia nisso. E esse dia vai ser terrível para esses ímpios e maravilhoso para nós que tememos o Senhor e o servimos. Nesse parágrafo ele vai dizer que naquele dia, esses que temem o Senhor, olha que frase bonita que ele usa, olha que termo maravilhoso, eles serão o meu tesouro pessoal. Sabe que ideia traz isso aqui? Eu não sei se você já colecionou ou coleciona alguma coisa. Quem é colecionador sabe que cada peça da coleção é única, é importantíssima. Você tem todo um cuidado, um carinho com aquela peça. Eu, quando era pequeno, eu colecionava futebol de botão. Não sei quantos aqui, né? O pessoal mais velho entende. A molecada talvez não sabe o que é futebol de botão. Se não, dá um Google aí depois, você vai saber, tá? Então, os times mais populares se achavam em qualquer esquina, mas os times menos populares, os times do interior, né? Eu colecionava tudo quanto é time. Então, eu ficava na caça de ir numa lojinha e tem tal time aí, tal. Que time você tem aí para vender? E era caro. Nós que somos pobres, era difícil. Então, quando chegava, minha mãe dava um dinheirinho, meu pai falava, vai lá e compra um botão para você esse mês. Né? E eu ia atrás. Hoje está fácil, você imprime, faz tudo em casa. Né? Na minha época não tinha isso. Então, quando eu comprava um time, especialmente o mais raro, gente, aquilo eu cuidava. E se quebrasse um botão, é como se morresse um filho. Que não tinha como substituir, especialmente esses mais raros. Então, eu cuidava muito daquilo. Era o meu tesouro pessoal, era uma criança. Eu cuidava, eu brincava com eles, mas eu cuidava muito daquilo. Né? Foi difícil desapegar. Depois que eu fiquei mais velho, eu dei para um sobrinho. Esse sobrinho passou para um outro. Hoje voltou para o meu filho, mas já voltou só o resto do resto. Né? Mas a gente vai renovar esse... Está fazendo um jeitinho para... Né? Mas, enfim... Você pode imaginar, até pela biologia, não é por um acaso, não existe um ser humano igualzinho ao outro. Bilhões e bilhões de pessoas que já nasceram e irão nascer. Não existe um igual ao outro. Deus, ele tem você, especialmente você que o teme, como essa peça, esse botão, esse tesouro pessoal dele. Ele te ama de maneira extraordinária. E nesse dia ele falou, eu vou reservar você como um tesouro pessoal. E eu terei compaixão de ti, como um pai tem compaixão daquele filho que lhe obedece. E pai e mãe é assim, os filhos vão errar, os filhos vão dar mancada, vão ferir o coração. Mas quando o pai percebe que o filho tem a vontade, tem o desejo de andar na linha, de voltar, de se arrepender, de buscar a obediência, o pai vai fazer de tudo por aquele filho. Vai exercer compaixão por ele, seja ele quem for, esteja ele no estágio que tiver. Pode ser esse filho que te humilhou a vida inteira, mas se um dia ele falar, pai, me perdoa, eu quero andar na linha, o pai vai estar de braços abertos para receber de volta. É ou não é? E Deus está dizendo, naquele dia eu vou ter compaixão de vocês. E a escolha aqui do primeiro contraste é essa. Ou você decide olhar para os ímpios e continuar caluniando esse Deus que te ama tanto, ou você decide temê-lo e receber dele a compaixão. Entender que você não é ninguém, não é nada, mas ele já fez tudo por você. Ele entregou a vida por você. E ele quer que você esteja nesse dia como essa peça de colecionador que ele vai guardar e vai se alegrar na eternidade contigo e você nele. É exatamente isso aqui.
resumindo esse parágrafo, os perversos afrontam a Deus, tentando colocá-lo contra a parede. Cinismo, que falamos contra ti? Então, a cauterização da consciência denuncia a presença do estágio mais avançado do pecado. Ou seja, quanto mais longe uma pessoa se encontra de Deus, menos consciência do pecado ela tem. Quanto mais longe de Deus, menos consciência do pecado ela tem. Vai cauterizando. Por outro lado, os justos são sinceros e para eles se escreveu um memorial. Deus não vai esquecer de você. O justo não apenas anda com Deus, mas ele incentiva outros a fazerem. Já os perversos perecerão, mas os justos serão propriedade exclusiva de Deus, como tesouro pessoal. Lembra disso em outro ponto da Escritura? Pedro, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a grande diferença. E o versículo 18 fala sobre isso. Então, vocês verão novamente, e tem diferença, gente, não se iluda, não tenha inveja dos ímpios. A justiça pertence a Deus. Um dia ele vai agir e vocês vão ver que há diferença entre o justo e o ímpio. Os que servem a Deus e os que não servem. Essa diferença está bem clara nesse próximo contraste. A consumação em contraste com a conquista. Aqueles que pertencem a Deus triunfarão com Ele, conquistarão com Ele. Os ímpios, aqueles que negam a Deus, rejeitam sua graça, né? Aqueles que abandonam seus preceitos, eles serão consumidos no dia final. Certamente esse dia virá, e nós entendemos, né, nesse sentido teológico ou escatológico, né, na doutrina do final dos tempos, que isso se refere à segunda vinda do Senhor. Ele vai vir para fazer essa separação. E nesse dia, vem o dia ardente como uma fornalha. Todos, ela é total, universal. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. Esse é o destino dessa turma. Aquele dia que está chegando, ateará fogo neles. Por isso eu usei o termo consumação, de consumir, né? De tudo ser consumado, finalizado, não vai sobrar nada. Diz o Senhor dos Exércitos, esse dia está chegando, nem raiz, nem galho algum sobrará. Olha a ilustração que é feita aqui. Não vai sobrar nada, apenas o pó. Por outro lado, vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo o quê? Cura. E o que mais? E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Quem já viveu essa vida rural aí, sabe o que significa isso, um bezerrinho quando é solto. Ninguém segura, né? Ele sai pulando alegre, não tem fronteira mais, o bicho vai que vai, né? E essa é a ideia, né, de conquista, de vitória, de plena liberdade que Deus promete para aqueles que são dele. Um dia vai chegar que as amarras do pecado serão desfeitas para sempre. Não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais perseguição, haverá plena liberdade. Seremos como Ele é, andaremos para sempre, reinaremos para sempre com Ele. Que dia glorioso esse dia será para aqueles que temem a Deus. Por outro lado, os ímpios, eles serão consumados e consumidos como fogo que não deixa nem raiz e nem galho. E tem mais. Aqueles que temem ao Senhor, que reverenciam o seu nome, esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre a sola dos seus pés. Deus vai queimar e eles ainda vão... Essa ilustração, né, é forte, né? Mas essa é a justiça de Deus. Essa é a justiça de Deus. Vocês sabiam que inclusive o inferno foi criado por Deus? E Deus está presente lá. Como assim, pastor? Deus preparou o inferno para o diabo e para os seus anjos. E hoje o inferno glorifica a Deus. Por quê? Ele executa a sua justa, reta, né,
e justa sentença sobre aqueles que rejeitam sua graça. O inferno glorifica a Deus nesse sentido, ele está executando a justiça eterna dele ali. E esse dia vai chegar. Olha que contraste interessante também, né? Para os ímpios, o fogo da fornalha, o calor da fornalha. Podemos pensar até em inferno, lago de fogo. Para os justos, ou justificados por meio de Cristo, o calor do sol da justiça. Um calor traz destruição total. O outro calor traz cura. Como um belo dia de sol, né? O sol é curador, né? E quem é o sol da justiça que virá e trará cura? Quem é? Jesus é descrito pelo profeta Isaías como a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? O sol. E ele é aquele que traz cura nas suas asas, que vem, né, para iluminar, para trazer consigo o calor de cura e de justiça. Essa é a ideia aqui. O dia do Senhor pode ser, então, como o fogo do ourives para os justos, mas para o ímpio como o fogo de fornalha que destrói o restolho e queima a árvore do ramo até a raiz. Então ele vem como o sol, o povo será vindicado, né? Deus vai cumprir a justiça de forma tão óbvia e inegável quanto a luz do sol. O veredito final vai produzir alegria e liberdade para os justos. Um dia você vai ser livre completamente do pecado, como aquela figura do bezerro que é solto do curral, livre das amarras. Não haverá mais dor, não haverá mais pecado. E nós vamos triunfar também sobre os nossos inimigos, pegando carona aí, né, nessa justiça que Deus promete nele mesmo. E esse sol da justiça, então, ele é ao mesmo tempo uma fonte de vida e calor, cura para a alma e também a própria justiça sobre aqueles que o temem. Justiça com base no que ele fez, não no nosso mérito, mas na graça que nos alcançou. E com ele nós triunfaremos. Essa ilustração do bezerro, né, será um dia de muita alegria. E sairemos como esse bezerro. Tudo aquilo que nos oprime e cerceia a nossa liberdade será anulado e desfrutaremos da plena e total liberdade em Cristo Jesus. E finalmente, agora ele vai deixar uma advertência. O contraste entre a conversão e o castigo. Finalmente, para aqueles que temem a Deus, eles serão aqueles que terão os seus pecados perdoados. Eles serão convertidos de uma vida de desgraça e de trevas para um reino de maravilhosa luz. E mais do que isso, apontando para um futuro, já na realidade, a salvação ou o fato de temer a Deus e entregar a vida para Ele, isso traz uma conversão de vida hoje, uma melhor qualidade de vida no sentido de aproximar não só de Deus, mas aproximar um do outro com um verdadeiro amor que o mundo não pode entender, a verdadeira paz que o mundo não pode ter. Uma transformação a partir da família. É isso que propõe esse parágrafo aqui. Ele vai começar dando esse lembrete, essa advertência, né? Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Qual é a lembrança aqui? Do quê? Da palavra. Lembre-se da palavra. Apeguem-se à palavra. Obedeçam à palavra. E a tabelinha lei e profetas, né? Porque ele vai dizer no versículo 5, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes que venha, olha só, como Deus é paciente e como Deus é misericordioso, antes que venha esse dia, para que ninguém tenha desculpa de falar, fui pego de surpresa, ele vai mandar, e ele já mandou, a lei e os profetas, para que não haja desculpa alguma para ninguém, que quando esse dia chegar não tem volta. Não tem volta. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? Ela ilustra bem essa verdade. O rico se regalava nos seus banquetes. Lázaro estava ali mendigando, sofrendo, dia após dia, no seu cantinho ali. O rico desfrutando dos prazeres temporários dessa terra e nem aí para Deus e nem aí para o próximo. Morre o rico,
morre também o Lázaro. Vem para todos, né? Só que o Lázaro vai para onde? No seio de Abraão. No céu. E o rico para onde vai? Para o inferno. E aí não tem volta. Porque o rico tenta negociar. Pede para ele pelo menos aliviar um pouco aqui minha situação. Não. Então, já que eu não consigo ter alívio para mim, pede para mandar alguém para aliviar para os meus queridos lá na terra. Eles têm o quê? A lei e os profetas. Nem que eu mandasse um anjo. Ele já tem, eu já providenciei um plano. E eles têm a lei e os profetas. Ouça-nos. É isso. Não dá. Quem está aqui não vai para aí. Quem está aí não vem para cá. E você é responsável por isso. Porque nós vamos ver que Elias é esse que ele falou que ia mandar. Porque quando Malaquias escreveu isso, né, o verdadeiro Elias já tinha vindo. Mas ele falou que ia enviar outro Elias. Ué, o que aconteceu? Agora é reencarnação? Ia ressuscitar o Elias, alguma coisa do tipo? Quem era esse Elias? Nós vamos ver alguns versículos apontando que a Bíblia mesmo vai dizer que esse Elias era João Batista. Mas era o Elias de fato? Não. Em que sentido então? Olha só Mateus 11, 13 e 14. Todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, falando de João, é o Elias que havia de vir. Jesus já falando isso em Mateus 11. Porque Malaquias foi o último profeta antes do tempo que a gente chama de silêncio, onde Deus não falou por meio de profeta, 400 anos. Depois de Malaquias, o primeiro profeta que aparece anunciando e preparando o caminho do Senhor é quem? João Batista. Mateus 17, 10 a 13. Os discípulos lhe perguntaram: então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Eles conheciam as Escrituras. Jesus vai responder: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, ele já veio. E eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem, falando de si mesmo, será maltratado por eles. Então, olha aí, os discípulos entenderam que era de quem? De João Batista que ele tinha falado. Mais 2 textos para comprovar isso. Perguntaram para o próprio João: e então, quem é você? Você é Elias? O que João respondeu? Não sou. Você é o profeta? Ele respondeu: eu não sou o Elias. Mas, olha quando foi anunciado para o pai de João que ele viria, o anjo foi lá dar um recado para ele. O que o anjo falou a respeito desse bebê? O anjo vai dizer assim: não tenha medo, Zacarias, pai de João Batista. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá adiante do Senhor como? No Espírito e no poder de quem? De Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Então, João Batista é o Elias, não na figura, na pessoa, mas no poder e no espírito do próprio Elias. E nesse sentido, o que João Batista fez então? Foi o precursor, aquele que preparou o caminho para o Senhor, é aquele que dizia: arrependam-se, porque está próximo o grande dia. Nós, nesse mesmo sentido, somos também Elias e João, ou Joões, no espírito e no poder que o Espírito de Deus nos concede. De Elias, também somos aqueles que Deus chamou para anunciar
as boas novas do Evangelho, preparar o caminho para a chegada do Salvador. Você também tem essa responsabilidade dada por Deus de ser um arauto do Rei, aquele que vai preparar o caminho, lançando a semente do bom Evangelho. Você foi chamado, assim como Elias foi chamado, assim como João Batista foi chamado, para anunciar a chegada do Salvador, para anunciar a esperança da salvação em Cristo Jesus, para pregar o Evangelho. E também preparar um povo para o Senhor, também tirar pessoas, não você, mas a pregação que é poderosa por meio de você que é o instrumento, transportar pessoas das trevas para a maravilhosa luz. Eu tenho certeza que você conhece alguém e está pensando nessa pessoa agora que ainda não ouviu o Evangelho, ou se ouviu, ainda não creu no Senhor, não entregou sua vida. Você é responsável sim por ela. Porque vai chegar esse grande dia, nós não sabemos quando será, em que Ele vai fazer essa separação. Esse dia vai chegar. Uma profunda transformação vai acontecer. Porque olha o que está escrito no verso 6. Assim como nós lemos a respeito de João Batista e Elias, esse Elias que o Senhor enviaria, fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos, e o coração dos filhos se voltem para os pais. Do contrário, ou seja, quem rejeitar esta mensagem, eu virei e castigarei a terra com maldição. Olha como termina o livro, com a palavra maldição. Mas não sem antes apontar para a esperança, para a graça. E aqui está a chave, uma profunda transformação nas relações familiares. O bendito Evangelho começa no lar. Se o Evangelho não funcionar na sua casa, possivelmente ele não vai funcionar a partir de você, em lugar nenhum. Porque se ele não tem sido real na tua casa, no teu lar, que moral você vai ter para pregar lá fora? Então comece em casa. Ao contrário do que muitos pensam, que delegam a autoridade da criação espiritual dos filhos para a igreja, para o pastor, para o pequeno grupo, né? Você é o responsável, pai e mãe, por fazer essa verdade ser real ali na sua casa do Evangelho. Começa em casa o verdadeiro Evangelho. Você é o discipulador. O seu primeiro ministério são seus filhos. Não esqueça disso. Deus vai cobrar isso de você, não é do pastor, não. Não é do professor da escolinha, porque não falou de Jesus. Vai cobrar de você o testemunho, a vida de alguém que teme a Deus e a proclamação do Evangelho. Seria muito triste, meus irmãos, muito triste. Eu espero que você se incomode com isso que eu vou dizer, né? Deus te deu filhos, te deu família, e você não se preocupar em ver seus filhos no caminho do Senhor, em orar dia e noite pela conversão deles, em pregar o Evangelho, sem ser chato, né? Mas assim, pregar o Evangelho para eles em tempo e fora de tempo, imaginando que esse grande dia vai chegar, e talvez chegue antes para eles do que para você. E seu filho querido e amado, sua filha, seu pai, sua mãe, recebendo esse julgamento e maldição e castigo, porque você não falou, porque você não fez além, você não foi além. Se você ama e se você se importa, você prega o Evangelho. Não tem dois caminhos, não tem mais do que isso, são dois caminhos, não tem outra maneira, não tem outras alternativas. A Bíblia fala de dois caminhos, ou céu ou inferno. Só existe dois tipos de pessoa, os que servem a Deus e os que não servem. E é esse contraste que Malaquias vai apontar aqui o tempo todo. E você tem que entender isso. Não tem prorrogação. Depois dessa vida, importa vir depois disso o juízo. E se você não tomar a decisão, é um pinguinho, essa vida aqui é um pinguinho comparado ao mar da eternidade, mas é nesse pinguinho que você decide isso. Você e quem quer que seja. E se Deus te deu essa responsabilidade, compromisso e privilégio de pregar o Evangelho, ai de você se não fizer. Pensa
nessa pessoa que você ama tanto, sofrendo esse castigo, de sendo queimado como pó, sendo pisado no juízo, e você não falou? Eu gosto dessa exposição do Hernandes Dias Lopes a respeito da expressão coração dos pais convertidos aos filhos e dos filhos aos pais, e com isso nós vamos terminar. A mais bela expressão do Evangelho é um lar feliz, onde os pais entendem os filhos respeitam e obedecem os pais. Pais convertidos aos filhos é um lar onde pais e mães dão mais valor aos filhos do que aos bens materiais. Um pai comprometido em ensinar seus filhos no temor do Senhor. Um pai ou uma mãe que não provocam seus filhos à ira, que amam seus filhos incondicionalmente, que disciplinam com encorajamento, que mantém um canal aberto de comunicação com os seus filhos e que está pronto para ouvi-los, interessado nas causas deles, que os perdoam, que os restaura e que não abrem mão e não desistem nunca deles. É isso que o Evangelho vem fazer. É isso que o Espírito e o poder de Elias vem causar. Uma transformação na família. Coração dos pais convertidos aos filhos. E coração dos filhos convertido aos pais. Filhos que obedecem no temor do Senhor. Que respeitam seus pais. Cuidam deles e lhes são gratos. Querem e desejam. E são uma alegria para eles. Não desgosto, não vergonha, mas por causa desse santo evangelho se converteram. Seus corações foram convertidos a Deus e convertidos ao próximo, aos seus pais. E da mesma forma o coração dos seus pais, que talvez antes era egoísta, autoritário, individualista, agora entende o que é amar e sofrer pelos seus filhos e insistir até o fim com eles. E dos filhos que era também da mesma forma egoísta, arrogante, soberbo, caluniador, agora o verdadeiro evangelho no poder e no espírito de Elias, de João, vem transformar essa vida desse filho. Ele se torna um filho agora que respeita, que ama, que obedece, que cuida, que é alegria para os seus pais. Essa é a proposta do Evangelho da graça do Senhor. Mas não tem como escolher uma terceira via. Ou você está enquadrado nesse grupo que teme a Deus, ou fora dele. E não tem outra chance. Nós não estamos falando de dois grupos de partido político, não estamos falando de grupos de time de futebol, não estamos falando de dois grupos de cor ou de raça ou de credo nesse sentido religioso. Estamos falando daqueles que temem a Deus e servem, e daqueles que não temem e não servem. De céu e de inferno. Esquece o resto, Deus não vai negociar com isso. E a pergunta que fica é essa: em qual desses grupos você está? Nesses contrastes, de que lado você está? Quero que você agora feche seus olhos. E nós vamos orar. E eu vou perguntar para você, enquanto o grupo chega aqui para adorar a Deus com o último cântico. Faça essa avaliação. Se você de fato tem sido essa pessoa que ama a Deus, e por conta disso, você terá a compaixão dele, tem recebido a compaixão do Senhor como um filho que lhe obedece. E você ama a Deus, também tem conquistado a vitória que vem dele, e a esperança de que um dia saltará como aquele bezerro fora do curral. Se você ama a Deus, tem um coração convertido a ele e a seus filhos, a seus pais, a sua família, ao seu próximo, e tem o desejo profundo e a alegria de poder compartilhar no espírito e no poder de Elias a salvação. Mas se você está do outro lado, hoje é dia de você tomar essa decisão. Deus está te dando essa oportunidade hoje. Você não sabe o dia de amanhã. Se você está do outro lado, você é alguém que tem caluniado a esse Deus com seus pensamentos, sua vida, suas palavras, e tem causado dor no coração de Deus. E você será consumado, porque o dia da justiça virá. Ninguém vai escapar dele, naquele dia não vai ter desculpa. Você não vai conseguir falar, mas eu ia na igreja, mas eu participei do pequeno grupo, até me batizei. Não.
Você entregou sua vida e creu somente no evangelho da salvação por meio de Jesus Cristo? Se não, você será também consumido por esse fogo e receberá esse castigo por ter rejeitado essa graça. Deus está te dando essa oportunidade.